de não ser relevante. Glória a Deus. Glória a Jesus. Querido, eu quero convidar você, quero trazer aqui uma palavra para o nosso coração, nessa noite, dentro do tema que nós temos aí ministrado, sobre a recompensa da honra, inclusive um dos livros, né, que nós temos adotado como diretriz também para as nossas reflexões, é o livro do John Bevere, ou Bevere, A Recompensa da Honra, Como Atrair a Bênção, o Favor de Deus. Eu li esse livro e ele realmente fez muita diferença na minha caminhada e no meu relacionamento com pessoas, muita diferença. Tanto no âmbito familiar, quanto no âmbito eclesiástico, profissional, né? A Lu tem um instituto, quanto social. E eu quero desafiar você que ama ler ou que não ama ler, né? Para que você possa, a si mesmo, ler esse livro chamado A Recompensa da Honra. Nós estamos aí trabalhando um dispositivo também, onde nós vamos disponibilizar esses materiais em PDF. Próxima semana, possivelmente, nós vamos colocar aí a domínio público um dispositivo da igreja, para que vocês possam ter mais acessibilidade às ministrações, aos artigos, aos vídeos, e poder, durante a semana, ser também alimentado pela palavra. Mas você que gosta, como eu, de livro no papel mesmo, né? Eu que não gosta do PDF, mas gosta do PDF, não, perdão, do e-book lá, digital, você gosta, compre o livro, vale muito a pena, bênção demais. E hoje, sobre esse tema que nós vamos ministrar, começamos no início de novembro e vamos até final de dezembro, são 2 meses sobre esse princípio. A Bíblia está cheia dessas palavras acerca desse princípio, e eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo, em 1 Timóteo, capítulo de número 6, então nós vamos aí aproveitar o tema, né? Na verdade nós estamos no tema aí, a relevância, e sobre o nosso tema também, a recompensa da honra, e vamos entender um pouco daquilo que a palavra de Deus nos orienta acerca desse assunto. Você pode permanecer assentado, e hoje nós vamos tratar sobre sermos relevantes na sociedade, na cidade, no local onde Deus nos plantou. E o texto base vai ser 1 Timóteo, depois nós vamos ler mais 2 textos. Mas 1 Timóteo 6, os 2 primeiros versos, diz assim a palavra do Senhor: todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de... Todo mundo achou? Então vamos lá, todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm o Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado, ensina e recomenda estas coisas. Efésios capítulo de número 6, volte um pouco aí, algumas páginas da sua Bíblia, e Efésios capítulo de número 6. Nós vamos ler esses 3 textos que estão aqui na tela. 1 Timóteo 6, 1 e 2 que nós lemos, Efésios 6, versos 5 e verso 8. Paulo agora, ele escreve não a um jovem pastor a instruir a igreja, mas ele escreve a uma igreja que está situada na cidade de Éfeso. E Paulo, em Efésios capítulo 6, verso 5 e verso 8, diz assim: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer
livre para finalizar 1 Pedro, lá no final do Novo Testamento, antes das cartas de João, 1 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 17. Então, o primeiro texto, Paulo está dizendo a Timóteo sobre como os servos devem lidar com o seu senhor, seja esse senhor cristão ou não cristão. Em Efésios, ele também fala como os servos devem lidar com o seu senhor. E em 1 Pedro, capítulo 2, verso apenas 17, nós estaremos lendo. Vamos ler juntos 1 Pedro 2,17, mesmo com versões diferentes, vamos lá? Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Mais uma vez. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Vamos orar mais uma vez. Graças te damos, Senhor, por essa noite, por esses dias tão maravilhosos que o Senhor nos presenteou, onde estamos aqui, ó Deus, saindo cheios da Tua presença, do Teu Espírito, da Tua palavra, de direcionamentos, de verdades proféticas sobre o nosso coração. E queremos pedir que, uma vez mais, o Senhor fale conosco nessa noite, através desse princípio, da Tua palavra que é poderosa. Tire toda, ó Deus, desatenção, ó Deus, toda dispersão, nós repreendemos, no nome de Jesus, e que a nossa mente seja completamente, ó Deus, preparada, e o nosso coração aberto para ouvir a voz do Senhor, e, ó Deus, ser sensível ao mover do Teu Espírito Santo. Assim oramos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, bom, sempre eu me faço algumas perguntas. Tem perguntas que eu me faço e que me levam a reflexões bem significativas. Às vezes é uma pergunta que, quando eu paro para pensar nessa pergunta com uma profundidade, eu paro para refletir, ela traz mudanças de pensamento e postura na minha caminhada. E uma dessas perguntas eu quero compartilhar nessa noite com você. E uma delas é... Onde que eu aponto? Fala. Já liguei, Arão, aqui eu estou ligado. Achando que... Só que não. Aê! Olha lá. Essa é uma das perguntas. Se você deixasse de existir hoje na sua cidade, sua falta seria sentida? Pense sobre isso. Se você deixasse de existir hoje na cidade, em Valadares, ou na cidade que você mora, e se porventura tem alguém de fora, a sua falta, de fato, seria sentida? Por exemplo, além dos seus familiares mais próximos, que às vezes até os distantes não vão sentir muito, qual outro ambiente você acredita que sentiria de fato a sua falta? Nossa, fez falta. Além dos familiares bem próximos de você. Essa pergunta é sobre o tema dessa noite, ou sobre o tema desse congresso. Ou seja, qual a relevância ou a importância da sua presença hoje na cidade em que você vive? Qual que é a sua importância, a relevância nessa cidade? Bom, enquanto você pensa sobre essa palavra, eu quero aqui pontuar duas coisas para refletir acerca dessa pergunta. Existe uma significativa diferença entre perceber a ausência e sentir falta. Vamos dizer essas duas palavras? Perceber a ausência e sentir falta. O que seria perceber a ausência? É quando apenas as pessoas notam. Elas apenas notam que você não está mais lá. Isso é perceber a ausência. Nota que você não está lá. Ou seja, a vida delas flui naturalmente, ou até melhor sem você. O ambiente onde você saiu não sofreu um impacto significativo com a sua saída. Por exemplo, a pessoa pergunta, cadê fulano? Fulano, ele não está mais aqui. Beleza. Isso é perceber ausência. Tem uma história na Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo de número 21, sobre um rei. Apesar de ser um homem de destaque,
um homem que era visto pela sociedade e por todas as pessoas daquela cidade. A Bíblia diz que esse homem chamado Jeorão, ele reinou por 8 anos. E quando ele deixou o lugar onde ele estava, a Bíblia diz assim, e era ele de idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e foi sem deixar de si saudades. Um homem mesmo em destaque, não tinha nenhuma relevância. Ele foi embora e o povo disse, graças a Deus. E a gente precisa perguntar sobre nós, se eu deixasse de existir hoje na minha cidade, qual falta seria, será que a minha falta seria sentida? Então isso é perceber a ausência, quando você apenas nota que a pessoa não está lá mais. Sentir falta vai um pouco mais além, é quando a nossa ausência em um determinado lugar, gera um sentimento de lacuna, aquele sentimento de desejo de ter você por perto, isso é sentir falta. Não, fulano faz falta aqui nesse lugar. Ou seja, o desejo que ele volte, o desejo de tê-lo por perto, isso significa, quando há esse sentimento de falta, é que a sua vida de fato foi relevante. Você de alguma forma influenciou positivamente no lugar onde você passou. Irmãos, abrindo um parênteses, ninguém é insubstituível, óbvio. Nenhuma pessoa é insubstituível. Tudo vai continuar funcionando na terra, comigo ou semigo. Com você ou sem você. Entretanto, uma pessoa que realmente é relevante, ela deixa um legado que perpetua a história, ela deixa saudades. Para a gente poder perceber um pouco melhor essa palavra. Por exemplo, imagine você com o seu filho de 2 anos de idade. E aí esse menino fica 1 semana fora de casa. Você vai perceber a ausência dele ou você vai sentir falta? Hã? Você vai sentir falta. Oh, esse menino não está aqui mais. Não, gente, nem vi. Então você vai sentir falta. Por quê? A presença dele é significativa, relevante ali. Ele impacta suas emoções, o ambiente. Se os seus pais partissem dessa terra hoje, você iria apenas perceber a ausência ou você iria sentir falta deles? Provavelmente, se eles forem relevantes na sua história, você vai sentir falta deles. Por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque para a gente poder refletir que se nós deixássemos hoje os ambientes em que nós frequentamos, a gente precisa responder, será que eles sentiriam falta ou eles apenas perceberiam a minha ausência? Quem aqui faz faculdade? Se você hoje deixasse a sua faculdade, responde para você mesmo. Você acha que eles apenas perceberiam a sua ausência, como mais um aluno na sala? Ou eles sentiriam sua falta? Se você hoje deixasse o seu ambiente de trabalho, eles diriam graças a Deus? Ou eles sentiriam a sua falta? Se você hoje deixasse a sua igreja, você acredita que eles perceberiam a sua ausência apenas? Ou eles iriam sentir a sua falta? Responder isso nos mostra o quanto, ou nos faz identificar um pouco melhor o quanto eu tenho sido relevante, ou se eu tenho sido ou não relevante no ambiente em que Deus me colocou. Tem vezes que o marido viaja, a mulher dá graças a Deus. Nossa, estou doido para chegar o dia de viajar logo outra vez. Eu sei que aqui não tem, mas existe nas outras galáxias. Será que eu tenho sido relevante nos ambientes onde Deus tem me colocado? Então, queridos, por mais dura que seja essa realidade, a gente precisa responder a essa verdade, porque eu creio que Deus nos elegeu para nós sermos relevantes, não apenas nos ambientes em que estamos inseridos, mas eu creio que Deus nos elegeu para sermos relevantes no mundo. Eu creio que Deus nos elegeu, nos escolheu e já nos capacitou, já nos deu o potencial para nós influenciarmos toda a terra. Óbvio que nós começamos nos ambientes em que nós frequentamos, mas nós temos o potencial e a ordem de Deus para sermos relevantes no mundo.
O processo, o que a gente precisa entender é que o processo ele é gerado do específico para o geral. Ou seja, eu começo a ser relevante nas esferas menores. Eu começo a ser relevante na minha casa. Eu começo a ser relevante no meu ambiente de trabalho. Eu começo a ser relevante no meu ambiente estudantil. Eu começo a ser relevante no meu ambiente social. E isso vai ganhando expansão. Mas o chamado de Deus e o potencial que Deus plantou em mim e você, como discípulo dele, é que nós sejamos relevantes na terra, no mundo. Ele plantou isso no coração dos discípulos, querido. Tanto que ele diz o quê? Vós sois sal da terra e luz do mundo. Quando Jesus chamou os discípulos, ele diz o quê? Ide por todo mundo. Ou seja, olha que Deus plantou esse potencial. Quem é discípulo de Jesus aqui? Você está entendendo que Deus te chamou para poder fazer a diferença num raio de influência que você nem imagina? E às vezes a gente não está conseguindo ser influente nem no espaço limitado que nós frequentamos ou vivemos hoje. Irmãos, ser sal e ser luz, isso aqui são figuras de influência. Porque aonde o sal toca, o sabor muda. Sim ou não? Sim. O sabor muda. Aonde a luz entra, as trevas dissipam. O ambiente muda. Se acender a luz aqui, você vai ver rapidamente a mudança de ambiente quando a luz chega. Só que o texto diz que a gente é apenas sal e luz. Não, a Bíblia diz que nós somos sal e luz da terra e luz do mundo. Ou seja, aí nos mostra não só sobre a figura de influência, mas o raio dessa influência. O Senhor nos chamou para podermos alcançar nações, influenciar o mundo onde nós fomos plantados. E eu creio, pastor Tiago, como uma palavra profética acerca desse congresso, e Deus está levantando no nosso meio, eu creio, no nosso meio, nessa casa, nessa igreja, uma geração relevante, e nós vamos alcançar o mundo para a glória do nome do Senhor Jesus. Hoje, queridos, nós temos, por exemplo, a Reinária, que é membro, uma jovem aqui da igreja, que está lá na comunidade Padre, como é que é o nome? Lá de Belo Horizonte, Padre, como é que é o nome? Pedreira. Isso, Pedreira, Padre, não sei o que, Lopes. É lá mesmo. Eu sei que o negócio lá é feio. Eu fui lá. Mas vamos lá evangelizar, pastor. Eu falei, glória a Deus, vim cá orar por vocês, missionários. O lugar é terrível. Mas é uma jovem da igreja, que está lá falando do amor de Cristo, na Cracolândia. Dando alimento e o pão da vida para essas pessoas. Tem jovem da igreja como Farley, que está lá nos Estados Unidos, ministrando sobre a nação que está morrendo espiritualmente, que está esfriando espiritualmente, daqui da igreja. Por isso eu quero profetizar que Deus vai levantar uma geração dessa casa, que vai expandir o fogo de Deus, a palavra de Deus, para todas as nações, para a glória do nome do Senhor Jesus. Você crê nisso, querido? Você crê que Deus pode te usar? Você crê que Deus pode fazer isso através da sua vida? A pergunta, ou melhor dizendo, a reflexão que nós precisamos fazer é se nós não estamos sendo relevantes nos ambientes em que nós estamos inseridos hoje, nós estamos fora do propósito de Deus. Se nós não temos sido sal, não é que a gente vai ser sal, não. É discípulo? Vós sois, você já é. Se não está sendo é porque não é discípulo. Vós já sois, vocês já são. Discípulo é sal, discípulo é luz. Se não é sal, se não está sendo sal, se não está sendo luz, não é discípulo. Discípulo, ele é relevante. Ele chega na cidade, a cidade muda. Ele chega nos ambientes, os ambientes mudam para melhor, tá, irmão? Porque tem uns que chega treva, né? Pior, aí fulano chegou. Vai aí falar mal de fulano. Aí começa a falar mal do governo, começa a falar mal da vizinha, do Chiquinho, da Chiquinha. Pelo amor de Deus, irmão. Você está passeando no mundo. Se nós não estamos sendo relevantes nos ambientes em que estamos inseridos, nós estamos fora do propósito pelo qual nós fomos chamados. Então Deus nos colocou nessa conferência porque Ele quer ativar em você os seus dons, quer ativar, elevar a sua vida espiritual para um novo nível e te encher do Espírito, porque tem muita gente morrendo sem Deus.
e você está lá sem sabor, insípido. Mas não vai ser assim, em nome de Jesus, a partir desses dias, porque o Senhor está te levantando para fazer a diferença, um raio de influência, aonde você nem imagina, meu. Diga para quem está do seu lado: você é sal da terra e luz do mundo. Diga isso para ele: você é sal da terra e luz do mundo. Está salgadinho, hein? Irmãos, os cristãos do Novo Testamento, eles eram desafiados a isso. Eles eram ordenados a isso, a serem relevantes na vida das pessoas. O texto que nós lemos fala sobre isso. Uma relevância em um determinado ambiente. Os cristãos do Novo Testamento, eles eram influenciados, ou desafiados, melhor dizendo, a marcarem positivamente a geração, a cidade, por onde eles passavam. Eles eram desafiados, eles eram ordenados a realmente influenciar expressivamente os ambientes, as autoridades, os seus superiores, a sociedade. Porque nós aprendemos há quase 4 meses aí, direto, porque nós precisamos andarmos nos passos de Jesus, sermos parecidos com Jesus. Nós somos criados para nos tornarmos como Jesus. E se olharmos para Cristo, vamos ver que Cristo, por onde Ele passava, Ele influenciava. Por onde Ele passava, Ele deixava as marcas positivas dEle. Por onde Ele passava, o ambiente mudava. Isso precisa acontecer, se não estiver acontecendo, na nossa vida, na nossa história. Olha alguns textos, por exemplo, Atos 2, 46, 47, onde fala que não só o ambiente aonde eles estavam plantados, mas a cidade toda era contagiada. Atos 2, 46 e 47 diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. O povo via a diferença na igreja primitiva, nos cristãos, nos discípulos. Aí Atos 5, verso 12 a 14, diz que o povo tinha a igreja em alto conceito. Em alto conceito. A pergunta que a gente precisa responder: como, pastor, eu posso ser relevante a partir do princípio ou desse texto que nós lemos? Então eu acredito que todos nós estamos inseridos em esferas como família, estudo, trabalho, alguns nos dois, ou um dos dois, sociedade, eclesiástico. Como eu posso alcançar essa esfera de influência na sociedade? Como eu posso ter esse alcance que a igreja primitiva teve na cidade inteira? Você crê que você pode ser esse potencial de Deus, esse sal de Deus, essa luz de Deus sobre governador Valadares? Sim ou não? Sim. Você acha que Pedro imaginou que poderia chegar até nós a história dele? Um cara que estava lá no mar da Galileia, lá, ó, pescando peixinho, jogando rede? Ele por ele mesmo? Não. Mas no encontro com Cristo, entendendo o chamado de Cristo, a palavra alcançou a nós aqui neste lugar. Porque um homem acreditou naquilo que Cristo plantou no seu coração. Você é sal da terra, você é luz do mundo. Então, no domingo que vem, provavelmente a gente vai estar falando sobre o raio de influência nosso, influenciar dentro do âmbito familiar, o princípio da honra dentro do lar. Mas esse texto que nós lemos, que é a proposta dessa semana, é como eu ser relevante na sociedade a partir dos ambientes que eu estou inserido. E aqui nesse texto é sobre o ambiente profissional ou estudantil também. 1 Timóteo, que nós lemos. Você pode, por gentileza, voltar lá em 1 Timóteo? Se puder dar essa luzinha aí para o pessoal. 1 Timóteo 6, é só um pouco isso. O que o verso de número 1 Timóteo 6, o verso 1 diz? Vamos ler mais uma vez? Todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor. Então aqui Paulo está dizendo para uma igreja, ou para os servos de Deus, para os cristãos, sobre a postura que ele deve ter no seu âmbito profissional, ou no seu ambiente de trabalho. Vale dizer que o texto diz aqui, ó, todos os servos que estão
debaixo de jugo. Algumas traduções falam que escravos. E realmente esses servos na época estavam debaixo de jugo ou escravo, eles eram escravos. O Império Romano contabilizava nessa época quase 60 milhões de escravos no Império Romano. Sejam eles escravos domésticos, sejam eles escravos rurais. Alguns deles eram funcionários, outros eram artesãos, outros professores, outros soldados. E alguns comentaristas afirmam que tinha até mesmo médicos que estavam sob jugo de escravidão. Aí você imagina, Paulo está dizendo, para tratar com honra, um povo cujo o trabalho era sobre regime de escravidão. Então não é simplesmente honrar, nós não estamos falando aqui de honrar uma pessoa, onde você pode, nesse ambiente que você está, crescer profissionalmente, o seu salário ser aumentado, você poder crescer ali no seu ambiente de trabalho. Não, nós estamos falando sobre um povo que a única coisa que aumentava era o trabalho deles. Ou seja, se a gente bate o olho nesse texto, a gente vê que eles não tinham nenhuma motivação natural para poder querer valorizar o Senhor, valorizar o patrão, valorizar o seu superior. E diga-se de passagem que, segundo alguns comentaristas bíblicos, Hernandes Dias Lopes, no comentário dele de 1 Timóteo, ele diz assim, todos eram considerados por seus senhores meros instrumentos laborais. A lei romana não proibia aos senhores de escravos que tratassem mal a seus escravos. Eles podiam ser condenados a trabalhos forçados, encarcerados, açoitados, marcados com ferro em brasa. E tinha sobre a lei romana até a autoridade do Senhor de crucificar. Então, ou seja, os servos, a maioria das vezes, eles eram destratados pelos senhores. Eles eram maltratados pelos patrões. Eles não tinham nenhuma perspectiva de aumento salarial. Eles não tinham nenhuma perspectiva de graduações dentro do seu ambiente de trabalho. E ainda eram humilhados. Aí vem o apóstolo Paulo. Qual que era a reação deles? Por que o apóstolo Paulo escreve isso? Porque a reação natural deles era fazer o que com seus senhores? Também destratar os seus senhores, desobedecer. Certamente no âmbito natural, eles estariam revoltados. Eu trabalho aqui igual um escravo, e trabalhava igual um escravo mesmo. Eu trabalho, e aí eles muitas vezes estavam afrontando os seus senhores, desobedecendo os seus senhores. Aí Paulo vem com uma instrução bíblica dentro desse contexto, dizendo o quê? Como o servo de Deus, como escravo, deveria lidar com o seu senhor. Como? Com toda a honra. Mas não vou ganhar nada em troca, com toda a honra. Porque você não está fazendo para o Senhor, você está fazendo para Deus. Porque quando eu honro a autoridade, eu estou honrando o próprio Deus. Digno de toda a honra. Então a postura desses cristãos em relação aos seus superiores, o texto nos mostra, poderia estar afetando negativamente o reino de Deus. Porque o texto diz assim, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então honra. Trate com valor. Irmãos, a gente precisa saber, a gente precisa se perguntar, será que a minha postura no trabalho tem mais atraído as pessoas para Cristo ou repelido as pessoas de Cristo? As conversas que você tem no seu ambiente de trabalho tem mais atraído as pessoas para Cristo ou tem mais repelido as pessoas de Cristo? E isso a gente pode trazer para o nosso nível estudantil também. A forma como eu lido, eu trato os meus superiores, ou falo dos meus superiores, porque às vezes a pessoa não tem nem caráter para falar da pessoa, fala pelas costas. Porque o desejo dela não é ajudar, senão ela conversava com o professor, com o patrão, no secreto, com respeito. Mas ela quer difamar, não tem caráter. E se não tem caráter, não é discípulo, irmão. Porque discípulo tem que ser parecido com o mestre. E o nosso mestre tem um caráter ilibado e diz para a gente ser santo, como ele é santo. O mundo está carente de uma igreja de caráter. O mundo está carente de homens e mulheres de Deus, íntegros, cheios do Espírito Santo de fato e de verdade. E que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Se a gente quer ser influente na sociedade, na cidade, Paulo nos ensina atitudes práticas. Primeira delas, trate os seus superiores com estima.
Trate os seus superiores com respeito. Trate os seus superiores, com toda honra. E a gente sabe o que significa honra. Honra é valorizar. No grego, que nós já falamos aqui, é você tratar como ouro. É tratar essa pessoa como se trata um ouro, algo muito valioso. Paulo está dizendo: escravos, servos que estão sob jugo, vocês precisam tratar o seu Senhor com toda honra. Irmão, se a gente começar a lidar assim nos nossos relacionamentos, você vai ver como vai mudar as suas relações. Como vai mudar a leitura das pessoas sobre você, quando você valorizá-las. Quando você e eu colocarmos em prática esse princípio. E o texto, a mesma palavra honra para lidar, olha só, a mesma palavra honra para lidar com os senhores, seja com o meu gerente, seja com o meu patrão, seja com o meu supervisor, não sei. A mesma palavra honra é usada lá nos mandamentos para honrar pai e mãe. Ou seja, como eu valorizo os meus pais, eu preciso valorizar os meus patrões, os meus professores, ou as autoridades que estão sobre mim em qualquer nível ou ambiente pela qual elas existam. E a pergunta que a gente precisa fazer: como tem sido o meu relacionamento com os meus superiores? Às vezes a gente deixa de receber muita bênção de Deus, porque a gente quebra princípios fortíssimos na Bíblia. Honre o seu patrão. Não abra nunca os seus lábios. Eu estou falando de influência na sociedade. Começa nos ambientes que você está inserido. Mude a forma de tratar. Quando falar sobre ele, se você não tiver uma palavra de bênçãos acerca dele, fique. Se não for para elogiar, minha mãe falava isso desde menino: meu filho, se não for para elogiar, fica calado. Se não for para profetizar, fica calado. Irmãos, porque murmuração só aprisiona a gente no deserto. Eu nunca vi ninguém murmurar e alcançar alguma coisa boa na vida. Para quê? Se a gente já sabe, a história se repete. A gente mesmo lança maldição sobre nós. Então trate os seus superiores. E o texto não diz, eu falei isso domingo passado, não importa se é bom, se é mau, se é cristão, se não é cristão, precisa ser tratado com respeito, com honra. Porque a Bíblia diz que aqueles que nos maltratam, o que a gente precisa fazer? Aqueles que nos amaldiçoam, a gente precisa bem dizer, a gente precisa pagar o mal com o discípulo de Jesus. Seja bem-vindo à caminhada cristã, que talvez você achou que era só de prosperidade e bênção, mas é muito mais linda e muito mais profunda que você imagina. É de valor às pessoas por aquilo que elas são, por aquilo que Deus a constituiu, a imagem e semelhança dele. Quem está entendendo? Amém? Nós estamos caminhando aqui para o encerramento. Então, quando eu não trato, o texto me deixa claro, quando eu não trato o meu gerente, o meu professor, o meu patrão com honra, eu estou colocando o nome de Deus e a palavra de Deus, a doutrina de Deus, a risco de blasfêmia, está no texto. Se você não trata com toda a honra, faça isso para que o nome de Deus não seja blasfemado. Ou seja, a forma como eu estou lidando com os meus superiores pode afetar terrivelmente o meu relacionamento com Cristo. Meu relacionamento com Cristo. Quer ser um agente relevante na sociedade? Trate com autoestima, trate com respeito os seus superiores. Quer ser um agente de influência na sociedade? Dê bom testemunho no ambiente que você está. O texto diz assim, o próprio texto que nós lemos em Tito, melhor dizendo, 2, 9, 10, diz assim: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao Senhor, dando-lhes motivo de satisfação, não sejam, olha o que o texto diz, gente, a Bíblia é linda, fala de tudo. Não sejam respondões. Tito 2, 9, 10. Não furtem, não roubem, pelo contrário, dê prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Ou seja, obedecer, não ser respondão, não furtar, ser fiel, está falando de quê? Bom testemunho. Está falando de caráter. As empresas americanas, eu estava estudando esses dias, eu estava estudando há uns dias atrás,
As empresas americanas têm uns slogans, muitas delas, as multinacionais, contrate caráter, treine habilidades. Contrate caráter, treine habilidades. Porque as habilidades, a pessoa não sabe fazer aquele certo processo, você ensina, ele aprende, mas caráter, só a graça de Deus para mudar. Por isso que a gente precisa dar bom testemunho aonde a gente estiver. E a maior crise que a gente está enfrentando na nossa nação não é política. A maior crise que a gente está enfrentando na nossa nação não é econômica, é crise de caráter. Porque a crise econômica que acontece, política e tantas outras mais, é fruto da falta de caráter. Sim ou não? Moody, um dos grandes evangelistas mais influentes do século XIX, ele diz assim: a pregação de que este mundo mais precisa são sermões em sapatos que estão andando como Cristo. A nossa vida precisa ser a Bíblia que as pessoas vão ler. A nossa vida, tem gente que nunca talvez vai conseguir abrir a Bíblia, mas vai ler a Bíblia através de você, querido, no nome de Jesus. A forma como você trata, você não fala mal do seu patrão, você só coopera positivamente, você age de forma ilibada no ambiente que você está. Quem aqui já ouviu alguma história com muita tristeza de um crente que deu um mau testemunho no ambiente de trabalho? Levanta a mão. Você conhece algum crente? No seu quem? O John Bevere, mesmo pastor Tiago, até contou aqui no primeiro culto sobre esse testemunho que ele compartilha no livro. Ele estava em uma viagem e ele estava na primeira classe com um empresário de uma empresa de táxi muito influente. E ele começou a conversar com um camarada, ele diz assim: nossa, a conversa nossa fluiu muito naturalmente. Sabe quando a gente começa a conversar com a pessoa e vai muito, assim, faz aquela liga, né? Conversa, flui a conversa. E ele foi conversando e conversando e conversando. E eles passaram bons minutos batendo papo ali, conhecendo um ao outro. Aí o cara fez uma pergunta para ele. O cara fez assim, ele fez uma pergunta: o que você faz? Ele falou: eu tenho uma empresa de táxi, tal, tal, tal. E aí ele perguntou para o pastor: o que você faz? Aí o pastor falou assim: eu sou ministro do Evangelho. Aí de repente diz ele que esse homem virou de lado, escalou, falou mais nada, ficou calado. Ele achou aquilo estranho. Aí ele tentava puxar a conversa e o cara parou de conversar do nada, do nada. E aí ele, com liberdade, ele ficou orando ali, falou: meu Deus, que por quê? Ele teve a liberdade de perguntar: senhor, por gentileza, eu vi que depois que nós falamos aqui a nossa profissão, eu vi que você ficou calado. Aconteceu alguma coisa, eu falei alguma coisa que te ofendeu? E aí ele foi e disse assim: eu vou abrir o coração para você. Eu tive uma funcionária que ela se diz ser nascida de novo, é a expressão que ele usa no livro. E essa mulher, em vez de ela trabalhar, ficava pregando para os funcionários. Nós estamos no ambiente de trabalho, é para trabalhar, ué. Prega com a sua vida, prega fazendo aquilo que a sua função te deu para fazer com excelência. Aí ela ficava pregando, pregava para onde, não trabalhava não. Aí prega, deu tanta dor de cabeça, foi mandado embora e deixou uma conta de $8.000, está lá no livro. Que aí ficava ligando para os parentes dela com o telefone da empresa. Ah, pelo amor de Deus. E ele narra que depois tentou fazer o contato com esse homem não quis saber do Evangelho e morreu sem querer entrar numa igreja. Porque uma pessoa dentro do ambiente de trabalho, em vez de trabalhar e tratá-lo com autoestima, estava desonrando-o, não dando um bom testemunho. Hoje nós tivemos o privilégio de receber aqui alguns convidados, né? Que nunca tinha entrado numa igreja, que veio aqui os amigos do Kaiser. Nunca tinha entrado numa igreja. Só uma tinha entrado uma vez e não tinha voltado. E nós perguntamos: por que você foi só uma vez? Ou algumas poucas vezes e nunca mais voltou? Ah, porque eu estava lá com meu namorado e o pastor falou assim: você namora com essa menina, essa mundana aí? A minha estava visitando a igreja. Nunca mais, por falta de sabedoria. Sabedoria no falar, sabedoria no agir. A gente está repelindo gente do reino de Deus. Bom testemunho, diga comigo, bom testemunho.
Diga comigo, honra ao superior. E eu vou finalizar. Se a gente quer fazer com ser relevante na sociedade, a gente precisa colocar esses princípios na prática. Tratar o superior com toda honra. A gente precisa dar bom testemunho. A gente precisa fazer o trabalho com excelência, com dedicação. O texto diz assim: também os que têm o Senhor fiel, não tratem com desrespeito, porque é irmão, pelo contrário, trabalha ainda mais. Pois ele é irmão, partilha do bom serviço, trabalha ainda mais. Mesmo sendo escravo, trabalha ainda mais. Ou seja, faça além daquilo que te pediram. A gente precisa levantar uma geração, que hora que eu vou sair? Que hora que eu não sei o quê? Fazer além do pedido. Surpreenda os seus superiores. Faça o trabalho com excelência, meu irmão. Você vai ver que Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, e o nome dele vai ser glorificado. Trabalho relaxado atrai maldição sobre a nossa vida. Tudo que vier às mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. Colossenses 3:23 diz assim: tudo que fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não como para os homens. Então, se a gente der bom testemunho, se a gente tratar os nossos superiores com respeito, com estima, se a gente fazer o nosso trabalho na empresa com excelência. O que é excelência? Por exemplo, se você me pede um copo com água, eu posso chegar aqui para você e te trazer um copo com água. Eu vou estar matando a sua sede, sim ou não? Sim. Agora imagine se eu pegar esse copo com água e colocar um guardanapinho dentro de uma bandejinha e te entregando. O que vai ser? Qual a leitura que você vai fazer? Uau! Sim ou não? Sim. A gente precisa aprender como profissionais ou em qualquer ambiente na escola, arrancar o uau. Quem está entendendo? Aí a gente começa a ser... A Bíblia nos fala, irmãos, dicas práticas para a gente fazer a diferença na faculdade, para a gente fazer a diferença no ambiente de trabalho, e em qualquer lugar que Deus nos plantar. Está ali. Trate os superiores com honra, dê bom testemunho e faça o seu trabalho com excelência. Com excelência. Com excelência. Eu quero declarar, eu nem vou entrar na outra parte aqui. A outra parte é sobre a cidade, sobre os governantes. Eu sei que agora a gente já entendeu no domingo passado, em nome de Jesus, pega aí para o Osmar, você não está. Domingo passado a gente entendeu que a gente só vai ser parceiro, a gente vai abençoar. A Bíblia não fala nada para a gente poder ser juiz, julgador, difamar. A gente só se posiciona para abençoar. E eu quero declarar, seja sobre o seu âmbito estudantil, ou seja sobre o seu âmbito profissional, Deus vai te levantar, Deus vai nos levantar como discípulos dele nessa terra, para sermos os mais excelentes funcionários que as empresas têm nessa cidade, em nome de Jesus. E Deus levante neste lugar jovens e adolescentes para serem os mais excelentes estudantes e alunos que tem as universidades dessa cidade ou da nossa nação, para a glória do nome de Jesus. E você vai ver que através daquilo que Deus vai fazer, ou melhor dizendo, aquilo que você vai prestar diante de Deus, o nome de Jesus vai ser glorificado, vidas vão ser salvas para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Tratai todas as pessoas com devida reverência, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. As autoridades superiores, juízes, delegados, policial militar, vereadores, prefeitos, autoridades superiores, a gente precisa honrar, irmãos. Sabe esse texto que nós lemos de 1 Pedro, honrai ao rei, que Pedro está dizendo? Sabe qual era o rei da época? Rei Agripa I, um dos maiores perseguidores da igreja, um cara corrupto, e para chegar no poder usou de malícia, sagacidade. Um cara que, olha aqui, um cara em que tinha matado Pedro, que tinha matado, melhor dizendo, o apóstolo Tiago em Atos 12, a fio de espada, e que tinha mandado Pedro ser preso.
Um cara que não dava glória a Deus e que morreu comido de bicho. Tem aquela música, né? Comido de bicho. Comido de bicho. É sobre ele. Porque não deu glória a Deus. Imagina um cara como esse. Nesse contexto e sobre esse camarada, o que o apóstolo Pedro diz? Honrai o rei. Eu vou fechar, porque a honra não fala de quem recebe, mas de quem dá. A honra não fala de quem recebe, mas de quem dá a honra. Não é sobre quem recebe, é sobre quem dá. É um princípio que vai além das emoções. Porque Deus te levantou para poder abençoar, para poder fazer a diferença, para ser sal da terra e para ser luz do mundo. A sua casa vai ser contagiada, o seu ambiente de trabalho, eu quero declarar, Deus está dando sabedoria do alto para você, sabedoria do alto, para você falar, para você agir, para você reagir no seu ambiente de trabalho. Essas pessoas vão ouvir muito bem dizer de você: quem é aquele fulano? Aquilo ali é um servo de Deus. Eles vão saber que você é assim, porque você cumpre os princípios da palavra de Deus, e o nome de Jesus será glorificado. Eu quero declarar que pessoas vão ser salvas através da sua vida, através do seu testemunho de trabalho, da excelência que você vai servir no seu ambiente de trabalho. Talvez você nunca ouviu isso num púlpito, mas Deus quer levantar, e eu vou declarar mais uma vez: os profissionais mais excelentes estão sendo gerados aqui para nossa governador Valadares, que vão alcançar essa cidade de forma genuína, poderosa, que vai ser relevante para a glória de Jesus. Domingo que vem você vai aprender um pouco com a gente aqui, nós vamos aprender junto, melhor dizendo, para a família, marcar a nossa família. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. Se você entrou aqui nessa noite, feche os seus olhos. O Ministério de Louvor pode vir, que nós vamos encerrar. Feche os seus olhos. Se você entrou aqui nessa noite, querido, e ainda você não entregou a sua vida para Jesus. Eu sei que o sermão não tem nada a ver com isso, mas o Espírito de Deus está colocando no meu coração isso. Porque Ele está neste lugar. E você veio aqui nessa noite para reconciliar com Ele. Porque Ele te ama e quer fazer de você sal da terra e luz desse mundo. Sal da terra, Ele te chamou para isso. Você tá vivendo ao alento, mas Jesus está querendo trazer você em evidência, porque tem muita gente para ser alcançada através da sua vida. Deus está te levantando para fazer a diferença sobre vidas.